Fala galera, tudo bem? Vamos aqui para mais alguns exercícios. Um automóvel percorre 300 km. Então o percurso dele é de 300 km. Na primeira metade desse percurso, sua velocidade é de 75 km por hora. E na segunda metade, sua velocidade ela é o dobro da velocidade no primeiro percurso. Tá? Quanto tempo levará para realizar todo o percurso? Então vamos aqui identificar alguns pontos. Vamos fazer uma figura aqui, né? Ó, nós temos aqui o trajeto que ele vai realizar. Esse trajeto todo esse trajeto tem 300 quilômetros. E ele percorre em duas partes, metade e metade, tá? Então, eu vou ter aqui no primeiro percurso, vou chamar de delta S1, de 150 km. E o delta S2, que é a segunda metade, né? Também 150 km. Na primeira metade, então eu vou chamar de V1, a velocidade, foi de 75 km por hora. Na segunda metade, que eu vou chamar de V2, ele fala que foi o dobro da primeira metade. 2 vezes V1, ou seja, a velocidade 2 vai ser de 150 km por hora. Ok? Tranquilo? A pergunta é, quanto tempo, ΔT, quanto tempo ele vai levar para realizar todo o percurso? Então, vou separar em duas partes, né? Primeiro percurso, primeira metade, né? O que acontece na primeira metade, né? Na primeira metade, ele tem uma velocidade de 75 km por hora e ele percorre um espaço de 150 km. Então aqui, né, com essas informações aqui, eu consigo calcular quanto tempo ele vai gastar nessa primeira metade, tá? Então nós vamos pegar a equação da velocidade média. O que eu conheço aqui? Eu conheço a velocidade, que eu chamei de V1, conheço o espaço, que é o delta S1. E eu quero o quê? O tempo que ele gastou na primeira metade. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o tempo, tá? Então, vai ficar velocidade média vezes o tempo é igual ao espaço percorrido. Ou seja, o tempo vai ser igual à relação entre o espaço e a velocidade, tá? Então, qual vai ser o delta T1? Delta T1 vai ser a relação entre o delta S1 com velocidade 1. O delta S1 é 150. Eu vou dividir isso aqui por 75. Então, o meu tempo gasto na primeira metade, vai ser 150 dividido por 75, que vai dar 2 horas. Tá? Na segunda metade, o que acontece na segunda metade? Na segunda metade, ele tem uma velocidade 2, que é o dobro da primeira, então é 150 km por hora, correto? E ele tem aqui o delta S1, que é a outra metade, que é 150 km. Da mesma forma que eu fiz na primeira parte, eu vou fazer na segunda. Eu já vou pegar aqui a equação com o ΔT isolado já, tá? Então eu vou pegar o ΔS, aqui é ΔS2, né?
delta T2, delta S2, e aqui a velocidade 2. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando essa mesma relação aqui, ó, e trazendo para cá, ó. Só que aqui era dados da primeira metade, aqui eu vou ter os dados da segunda metade. Como é que vai ficar então isso? Delta T2 vai ser igual. Ele vai andar na segunda parte 150 km, com uma velocidade de 150 km por hora. Ou seja, nós vamos ter aqui um ΔT igual a 1 hora. Então, quanto tempo ele gasta no percurso total? No percurso total, eu vou somar o tempo gasto na primeira metade com o tempo gasto na segunda metade. Então, o meu tempo gasto na viagem toda, no percurso todo, vai ser igual a 2 horas mais 1 hora. Certo, gente? Ou seja, ele vai gastar 3 horas na viagem total. No primeiro trecho, ele anda com uma velocidade de 75 km por hora. Ele gasta 2 horas, não é isso? E no segundo trecho, ele dobra a velocidade, vai para 150 km por hora e gasta aí 1 hora. De modo que no total ele gasta 3 horas. Um ciclista pedala durante 2 horas a uma velocidade de 30 km por hora e outras 2 horas a uma velocidade de 10 km por hora. Qual a velocidade média do ciclista no percurso total? Então, gente, tem que tomar cuidado aqui, tá? Ele pedala, primeiro, durante 2 horas a uma velocidade de 30 km por hora, certo? Depois, ele pedala mais 2 horas a uma velocidade de 10 km por hora. E pede aqui qual é a velocidade média do ciclista no percurso total. Então, velocidade média do percurso, no percurso total, não é média das velocidades, tá? Não posso pegar 30 km por hora, né? Não posso pegar aqui os 30 km por hora, somar com os 10 km por hora e dividir por 2. Isso estaria errado, tá? Quando ele pede velocidade média no percurso total, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar todo o espaço que ele andou e todo o tempo que ele gastou. Aí sim eu calculo a velocidade média. Claro? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar nos 2 trechos e calcular qual foi o espaço que ele percorreu. Então vou pegar aqui ó, as primeiras 2 horas, né? Então a primeira parte, né? Vou chamar aqui de primeira parte da pedalada do rapaz, tá? Então na primeira parte, o que a gente tem? A gente tem um ΔT de 2 horas e a gente tem uma velocidade de 30 km por hora. Então eu vou chamar de ΔT1 e de V1. Tranquilo? O que eu tenho na segunda parte? Na segunda parte a gente vai ter o ΔT, que eu vou chamar de ΔT2, que são 2 horas também, tá? E nós vamos ter aqui a velocidade que ele desenvolveu nessa segunda parte, que foi de 10 km por hora, certo? Então agora, o que eu vou fazer? Vou pegar esses dados aqui, ó, né? Vou jogar na equação da velocidade média e vou calcular aqui quanto que ele andou, qual o espaço que ele andou.
Então eu tenho aqui o ΔT1 e tenho a velocidade 1. Então aqui eu posso pegar velocidade 1 vezes o tempo que ele pedalou. Isso vai dar o espaço que ele andou no primeiro trecho. Tranquilo? Então vai ser velocidade foi 30 km por hora e o tempo 2 horas. Então aqui a gente calcula o ΔS1, né, que vai ser 30 vezes 2, 60 quilômetros. Então no primeiro trecho, tá, o ciclista ele andou 60 quilômetros. Agora a gente vai para o segundo trecho, descobrir quanto que ele andou. Certo? Vou fazer exatamente a mesma coisa, tá? Exatamente a mesma coisa. Então eu vou pegar, já vou pegar essa relação aqui, ó. Já está separado, tá? Porque é a mesma coisa que eu vou fazer. Exatamente a mesma coisa. A única diferença é que a velocidade aqui é a velocidade 2. O tempo aqui é o tempo 2. E aí a gente vai achar o quanto ele andou. O ΔS2. Então ele teve aqui uma velocidade de 10 km por hora, andou durante 2 horas, então nós teremos aqui o nosso espaço. Qual vai ser o espaço percorrido no segundo trecho? 20 quilômetros. Correto, gente? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos calcular a velocidade média, né, no trecho total. Nós vamos pegar todo o espaço percorrido e vamos dividir por todo o tempo gasto, né? Na realidade é utilizar de novo a equação da velocidade média, só que o ΔS aqui é o total e o ΔT aqui também é o total. Quanto vai ser a nossa velocidade média então? Ó? Quanto que ele andou? Ele andou 60 mais 20. Quanto tempo ele andou? Ele andou no primeiro trecho aqui, ele andou durante 2 horas e no segundo trecho também 2 horas. Certo? Então eu vou ter aqui 2 horas mais 2 horas. Então quanto vai ficar aqui? Ó? 60 mais 20, 80 quilômetros. 2 mais 2, 4. Então a velocidade média dele, 80 dividido por 4, vai dar 20 km por hora. Tá? Essa é a velocidade média dele no trecho total. Tranquilo? Fácil, né? Quanto mais, né, como diz o ditado, né, que quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho, tá, gente? Então estudem bastante para que vocês tenham bastante sorte, tá? Um ciclista pedala 10 km a uma velocidade de 30 km por hora e outros 10 km a uma velocidade de 10 km por hora. Qual a velocidade média do ciclista no percurso total? Mais uma vez eu volto a falar. Velocidade média no percurso total não é a média das velocidades, tá? Não é a média das velocidades. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o espaço percorrido na primeira parte, que é 10 km, a uma velocidade na primeira parte de 30 km por hora. Na segunda parte, eu tenho um espaço percorrido de 10 km a uma velocidade média de 10 km por hora. No total, no final, ele pede aí qual é a velocidade média no percurso total. Correto? Então, o que é que nós temos que fazer aqui? Partindo da equação da velocidade média, para me calcular a velocidade média
no trecho total, eu preciso do espaço total que ele andou dividido pelo tempo total que ele andou também, tá? O espaço eu tenho, ó. Eu tenho aqui 10 quilômetros e tenho aqui mais 10 quilômetros. Então o espaço total é 20. Já temos isso. O que eu não tenho aqui é o tempo que ele gastou, correto? Então eu vou pegar aqui a equação da velocidade média. Eu vou aplicar essa equação em cada trecho. E aí a gente vai descobrir quanto tempo ele gastou em cada trecho. Então aqui eu tenho que velocidade média vezes tempo é igual ao ΔS, certo? O ΔT vai ser igual ao ΔS sobre velocidade média. Então, no primeiro trecho, eu vou calcular o ΔT1, vai ser igual ΔS no primeiro trecho, 10. Qual a velocidade que ele desenvolveu no primeiro trecho? 30. Então eu tenho aqui o tempo que ele gastou na primeira parte, eu vou simplificar, né? 10 com 30 é a mesma coisa que 1/3 de hora. Vou deixar em fração, tá? Segundo trecho. No segundo trecho eu vou calcular o ΔT2. E eu vou usar a mesma equação. O ΔS, né, da segunda parte, foi quanto? Também foi 10. E qual foi a velocidade que ele desenvolveu na segunda parte? 10 também. Então aqui eu tenho o ΔT2 igual a 1 hora. Certo? Então vamos aqui, vamos calcular agora essa velocidade média no trecho total. Então a velocidade média no trecho total vai ser igual. Ele andou 10 km na primeira parte e 10 km na segunda parte. Então vou somar as distâncias que ele andou. Ele gastou 1/3 de hora na primeira parte e gastou 1 hora na segunda parte. Então, velocidade média vai ser igual. 10 com 10 dá 20, né? Aqui eu tenho uma fração, soma de fração, né? Então eu vou pegar o mínimo múltiplo comum, 1/3, 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1, né? Então, o mínimo é 3, 3 dividido por 3 dá 1, vezes 1 dá 1, mais 3 dividido por 1 dá 1, dá 3, né? Vezes 1, 3. Então, nós temos aqui a velocidade média vai ser igual. Em cima é 20, embaixo é 4/3. Então, eu tenho aqui uma divisão de fração. Eu vou manter o numerador, que é 20, e multiplicar pelo inverso do denominador, que é 3/4. Então, essa velocidade média vai dar 20 vezes 3. 3 vezes 20 dá 60, correto? 60 dividido por 4 vai dar 15. 15 km por hora. Essa é a velocidade média no trecho total. Tudo bem, gente? Tranquilo? Fácil, né? Tem que refazer, tá? Tem que refazer para ficar cada vez mais fácil. Vamos aqui para o último dessa lista, né? O motorista partindo de São Paulo às 14 horas. Então ele parte de São Paulo às 14 horas, horário relógio, né? Pretende chegar a Ribeirão Preto, distante 390 km, às 17 horas e 30 minutos, horário relógio também. Durante os primeiros 50 minutos de viagem, ele manteve uma velocidade de 120 km por hora. Certo?
quando um defeito mecânico o obriga a parar durante 15 minutos. Ficou parado 15 minutos. A velocidade média que ele deve manter no restante do percurso para chegar no horário previsto é de quantos quilômetros por hora? Então, vamos fazer uma figurinha aqui só para a gente ilustrar, né? Ele vai sair de São Paulo e vai até Ribeirão Preto. Então ele tem um percurso, né, de 390 quilômetros. Ele sai daqui às 14 horas e quer chegar lá às 17 horas e 30 minutos. 17 horas e 30 minutos. Certo? Bom, ele vai andar um pequeno trecho aqui, né? Ele vai andar aqui um pequeno trecho. Esse pequeno trecho aqui, ele vai andar durante 50 minutos, né? Delta T, 50 minutos nesse primeiro trecho. Correto? A uma velocidade de 120 km por hora. Então a velocidade nesse trecho aqui é de 120 km por hora. Aí o que acontece, né? Por um problema, ele fica aqui parado. Ele fica parado por quanto tempo? Ele fica parado por 15 minutos. 15 minutos ele ficou parado. E agora o exercício pede para que a gente calcule aí qual será aí a velocidade que ele vai ter que desenvolver nesse trecho restante, correto? Para que consiga chegar lá ainda às 17 horas e 30. Então, o que é que a gente precisa descobrir aí para poder responder? Para mim poder calcular essa velocidade média que ele tem que desenvolver no trecho restante, eu preciso saber quanto falta de espaço para andar e quanto tempo ele tem ainda. Tranquilo? Então, a primeira coisa que eu vou descobrir aqui, vou tentar descobrir aqui, é qual é o valor desse ΔS, que eu vou chamar de ΔS1 aqui. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou descobrir esse ΔS1. Então, velocidade média é igual a ΔS, que é o ΔS1, sobre ΔT. O que eu conheço aqui, né? Eu conheço aqui a velocidade, que é 120. Eu conheço o tempo que ele gastou, que é 50 minutos. Só que eu não posso trabalhar com 50 minutos. Eu tenho que trabalhar em horas aí. Então, eu vou pegar esse tempo aqui, 50 minutos, e vou dividir por 60. Então, é 50 minutos dividido por 60, eu transformei isso em horas. Certo? E aqui eu tenho o ΔS1, que é exatamente o que eu estou querendo calcular. Bom, eu tenho aqui 50 sobre 60, que está no denominador aqui, preciso mandar para cá multiplicando, né? Então vai ficar 120 vezes 50 sobre 60. Isso é igual ao ΔS1. Então aqui o que a gente pode fazer? Para facilitar o cálculo, né? 120 dividido por 60 dá 2, né? Então, o ΔS1, que é o que ele andou ali no primeiro espaço ali, vai ser de 100
quilômetros. Olha que legal. O cálculo ficou bem mais simples, né? Bem tranquilo. Então, esse é o espaço que ele andou no primeiro trecho, né? Nos primeiros 50 minutos. Ele andou isso aqui. Então, já conheço o quanto ele andou. Com isso aqui, eu já descobri que falta para ele percorrer aqui. O total era 390. Ele já andou 100. Então, falta para ele andar ali quanto? 290 quilômetros. Opa, legal, hein? Eu já achei aqui o ΔS, ó. 290 quilômetros. Correto? Então, o que está faltando agora para eu poder calcular a velocidade média? Está faltando eu encontrar quanto tempo resta ainda. Né? Quanto tempo resta ainda. Quanto tempo eu tinha no início? Das 14 às 17h30, quanto tempo eu tenho? Das 14 às 17h30 dá 3 horas e 30 minutos, certo? Então, o meu ΔT era de 3 horas e 30 minutos. Ocorre que ele perdeu, olha lá, hein? Ele perdeu algum tempo já. 50 minutos, que ele andou a 120 km por hora, e ficou parado por 15 minutos. Então eu tenho ainda o quê? 65 minutos. 1 hora e 5 minutos ele já gastou. Ele já gastou 1 hora e 5 minutos. Então eu vou colocar aqui, ó, 1 hora e 5 minutos. Ele já gastou. Então eu vou calcular agora quanto tempo ele tem para terminar o trajeto. 3 horas menos 1 hora dá 2 horas. 30 minutos menos 5 minutos dá 25 minutos. Tranquilo? Então eu já conheço tudo. Eu só preciso dar uma ajustada aqui, ó, na unidade, tá? Na unidade. Eu tenho aqui 2 horas e 25 minutos. Então eu tenho aqui 2 horas, 25 minutos. 25 minutos, se a gente considerar que 1 hora tem 60 minutos, né? Então eu vou pegar esses 25 minutos e vou dividir por 60. Aí eu transformei isso aqui em horas. Aí a gente pode dar uma simplificada aqui agora, tá? Então vamos simplificar isso aí. Simplificando, tem 2 horas mais. Então vamos simplificar aqui. Eu posso dividir 25 por 5, que vai dar 5. E 60 dividido por 5 dá 12. Correto? Então 5 dozeavos de hora. Então eu vou colocar aqui mais 5 dozeavos de hora. Então aqui a gente pode somar para descobrir quanto que eu já tenho aqui, né? ΔT vai ser igual. Mínimo múltiplo comum é 12. 12 dividido por 1, 12 vezes 2, 24. Mais 12 por 12, 1 vezes 5, 5. Então nós temos aqui um tempo de 29 dozeavos de hora. Correto? Vinte e nove dozeavos de hora. Então vamos calcular essa velocidade média. A velocidade média vai ser igual. ΔS, falta para mim andar 290 km. Está aqui. Quanto tempo eu tenho? 29 dozeavos. Então eu pego aqui, velocidade média é igual. Divisão de fração, né?
mantém a primeira, que é 290, e multiplica pelo inverso da segunda, que vai dar 12 sobre 29. Então, a velocidade média vai ser igual a... Então, olha aqui, ó. 29 dividido por 29 dá 1, 290 por 29 dá 10. Então, aqui a gente chega a uma velocidade média de 120 km por hora. Olha que legal. Olha como ficou fácil, hein? O cálculo, né? Trabalhando com fração, né? Se tivesse que dividir, né? Ia ficar um pouco mais trabalhoso, né? Ao passo que aqui a gente conseguiu resolver de uma forma bem tranquila. Certo, gente? Não esqueça, hein? Invista em você. Estudar sempre vale a pena. Não tenha dúvida disso.